Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai olhar para um texto histórico que, olha, propõe uma ética que é um verdadeiro desafio. É bem contraintuitiva para muita gente, sabe? A ideia é a gente analisar juntos os comandos principais e a lógica por trás de tudo isso. E o texto já começa com tudo, sem rodeios, com esse mandamento que é a base para todo o resto. E não é uma sugestãozinha não, é uma ordem direta, uma que vira de cabeça para baixo a nossa reação mais natural quando surge um conflito. Tá, mas o que quer dizer amar os inimigos na prática? O interessante é que o texto não deixa essa pergunta no ar. Ele vai lá e detalha o que é esse amor, transformando ele numa série de ações bem concretas, bem proativas. E olha só que interessante, a ênfase aqui é toda no comportamento. O mandamento não está falando de sentir um quentinho no coração por quem nos fez mal, não! É sobre agir de forma construtiva. É sobre fazer o bem, abençoar e orar ativamente por essas pessoas. É uma ética de ação mesmo, sabe? Vai muito além do sentimento. E para a gente ter uma ideia do tamanho do radicalismo dessa proposta, o texto faz um contraste bem direto com o nosso padrão mais comum, aquele que é quase automático, sabe? A tal da reciprocidade. E aí o texto joga essa pergunta no ar, que faz a gente parar para pensar, né? Pensa bem, se a gente só faz o bem para quem faz o bem para a gente, qual é o mérito nisso? Que virtude especial tem aí? A resposta que o texto sugere é nenhuma. A lógica aqui é bem simples, na verdade. Amar quem nos ama, fazer o bem para quem já nos fez o bem, emprestar para quem a gente sabe que vai pagar de volta, tudo isso, no fundo, é uma transação. É o feijão com arroz do comportamento humano. O texto chega a dizer que até os pecadores funcionam nessa mesma lógica. Ou seja, isso não é nenhuma virtude elevada, é só o básico do básico. E essa comparação deixa tudo muito claro, né? De um lado, a gente tem a lógica da troca, o famoso toma lá, dá cá. Do outro, uma lógica de generosidade, sem esperar nada em troca. A proposta aqui é uma virada de chave, uma mudança fundamental. É sair de um sistema que só reage para um sistema que age com bondade para todo mundo, sem distinção. Beleza, vamos ver então como essa nova ética se aplica em situações ainda mais específicas e mais radicais, principalmente quando a gente está falando de agressão e de perda. O que a gente vê aqui é quase uma escadinha de não retaliação. Começa no nível da violência física, oferecer a outra face. Depois vai para a perda material. Se alguém levar o manto, deixar levar a túnica também. E o ápice é uma generosidade que não tem limites. Dar a quem pede e nem sequer pedir de volta. Cada um desses passos é uma forma de quebrar aquele ciclo de vingança, de egoísmo. E aí a gente chega naquela frase super famosa que muita gente conhece como a regra de ouro. Só que, dentro de todo esse contexto que a gente está vendo, ela ganha um peso totalmente novo. Não é só sobre aplicar isso com os amigos, com a família. É sobre estender essa regra para todo mundo, universalmente, inclusive e especialmente para aqueles que nos tratam como inimigos. Ok, tudo isso leva a gente para a pergunta principal de toda essa análise, né? Qual é a motivação? O que levaria alguém a seguir um código de conduta tão difícil, tão contrário à nossa natureza? O texto dá uma resposta bem clara, que é tanto teológica quanto filosófica. A pergunta é inevitável mesmo. Por quê? Por que agir assim? Adotar um comportamento que parece deixar a gente tão vulnerável, tão aberto a abusos, não parece fazer sentido. No mundo que vive de competição, de autoproteção, uma abordagem dessas não seria, sei lá, ingênua demais? E aqui vem a grande virada, o ponto central de tudo. A resposta é: o objetivo é imitar a natureza divina. O argumento do texto é que Deus é bom com todo mundo sem fazer distinção. Ele estende a bondade dele até para os ingratos e maus. Então, quando alguém age dessa forma, essa pessoa se torna um reflexo dessa natureza. Ou, nas palavras do texto, se torna um filho do Altíssimo. E é super importante entender uma coisa sobre a grande recompensa que o texto promete. Não se trata necessariamente de algo material. A recompensa é a própria transformação da pessoa, a mudança de caráter. É se tornar alguém que participa dessa bondade divina, que é incondicional. E esse comando finaliza a ideia perfeitamente. É o resumo do princípio da imitação. Ser misericordioso não é só uma ideia legal. É um atributo que deve ser espelhado. Toda essa ética radical, no fim das contas, se baseia no modelo divino de misericórdia. Bom, e na parte final da nossa análise, o texto vai explorar as consequências práticas de se adotar essa visão de mundo. Ele argumenta que o jeito como a gente trata os outros tem um efeito bumerangue, volta direto pra gente. É quase como um princípio de reciprocidade universal, sabe? A régua que a gente usa para julgar, para condenar ou para perdoar os outros é a mesma régua que vai ser usada com a gente.
Existe uma conexão direta que não dá para escapar entre a nossa atitude com o mundo e aquilo que a gente recebe de volta. E esse princípio não para por aí. Ele vale também para a generosidade, tanto material quanto espiritual. O ato de dar acaba iniciando um ciclo de recebimento. E para descrever isso, o texto usa uma imagem muito poderosa. É uma metáfora que vem lá dos mercados antigos. Pensa assim, quando alguém ia comprar grãos, uma medida farta, uma boa medida, era aquela que o vendedor apertava bem, sacudia para não ficar nenhum espacinho vazio e enchia tanto que chegava a transbordar. O texto usa essa imagem para mostrar exatamente isso. O retorno que vem da generosidade não é algo pequeno, contado, é abundante, transbordante. E com isso, a gente chega na grande conclusão da lógica do texto. A ideia que amarra tudo. A lente que a gente escolhe para ver e tratar os outros, seja uma lente de crítica, ou de misericórdia, de mesquinhez ou de generosidade, é essa lente que vai definir a realidade que a gente vive. O que nos deixa com uma última pergunta, que é mais um convite para a gente refletir. Porque, no fundo, essa análise toda de um texto antigo funciona como um espelho para os nossos próprios padrões, né? Essa ética tão radical que a gente explorou hoje nos obriga a perguntar, afinal, com que medida nós estamos medindo os outros?